Quero saudar a todos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar nesta manhã sobre um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. E eu quero ler com vocês o verso 9, que diz assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Esse versículo aqui fala a respeito do que estava passando em Samaria. Mas eu gostaria de, antes de trazermos a mensagem, orarmos ao nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus Pai, quero agradecer a Ti por esse dia e quero pedir a Deus as Tuas bênçãos sobre nós. Me usa, Deus, como instrumento nas Tuas mãos, e que a Tua palavra, Deus, fale ao coração de todos que estão nos assistindo. Oramos, ó Deus, suplicando as Tuas bênçãos sobre cada um e todos os seus familiares. Intercedemos, ó Deus, por aqueles que precisam de saúde, que o Senhor possa estar cuidando deles, aqueles que está faltando pão material, que o Senhor possa estar suprindo essas necessidades. E abençoe, Deus, a todos os ouvintes. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa história de Eliseu começa no capítulo anterior, no capítulo 6. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, estava guerreando com Israel. E quando estava fazendo os planos para atacar Israel, o profeta Eliseu anunciava para o rei. Chegou um ponto que o rei Ben-Hadad pensou e que tinha um traidor dentro do seu governo. Mas um dos servos disse: Não, rei, tudo que o senhor fala no seu quarto de dormir, o profeta fica sabendo e transmite para o rei. Então o rei Ben-Hadad resolveu ir atrás, pôr o exército atrás de Eliseu. E Eliseu, então o exército vai, quando está para cercar, para prender Eliseu, Eliseu ora e cega todo o exército. E Eliseu diz assim: vocês estão no caminho errado, e levam para o centro de Samaria. Quando eles estão no centro de Samaria como prisioneiros de guerra, então Eliseu ora novamente e Deus abre os olhos deles e eles reconhecem que estavam no meio da cidade de Samaria. Então eles simplesmente, o Eliseu orientou que dessem alimento, justiça que eles precisassem, e dispensassem eles voltaram envergonhados, como se tivessem sido presos como prisioneiros. Aí passa algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, apenas de um versículo para o outro, mas foi um grande espaço de tempo. Ben-Hadad vem e cerca novamente toda a cidade de Samaria. E chega lá e a cerca, e é uma estratégia militar essa: cerca toda a cidade, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair. E o que acontece? Os que estão dentro vai acabando os alimentos. Então o povo começa a passar fome. Quanto tempo durou esse cerco, nós não sabemos, o texto bíblico não diz. Mas chegou num ponto de grave miséria. Uma grande miséria, o povo precisando mesmo de muitas coisas. Chegou um ponto, o texto bíblico no capítulo anterior fala que chegava a vender por 80 peças de prata uma cabeça de jumento. A cabeça de jumento só tem osso, pouca carne, mas estava tão inflacionado, tão caro. E eles também vendiam por 5 peças de prata esterco de pomba, para ver como era a situação, estava tão grave em Jerusalém. Falando em inflação, nós vivemos no Brasil um período, há uns anos atrás, de muita inflação. Na década de 90, houve uma vez um caso, pela manhã eu ia comprar leite, pão, para a gente tomar o café da manhã. Minha esposa disse: compra 1 quilo de arroz. Quando cheguei no mercado, só tinha aqueles pacotes de 5 quilos de arroz. Quando eu fui ver o preço, o dinheiro que eu tinha não dava. Voltei para casa, tomei café, peguei mais dinheiro,
e voltei para o mercado. Quando cheguei no mercado, eles haviam remarcado o preço, porque eles usavam o preço em dólar, com a variação do dólar. O dólar todo dia aumentando, já havia aumentado o preço. Não deu para mim comprar, tive que pegar mais dinheiro. À tarde, durante a hora do almoço, chegou o caminhão trazendo um novo carregamento de arroz. Quando eu fui comprar, já estava terceiro preço, 3 vezes aumentando no mesmo dia. Foi um absurdo, mas aqui nós tínhamos mesmo com dinheiro, tínhamos alimento. Mas lá em Samaria, a fome era extrema. Chegou ao ponto de algumas mulheres chegarem a matar o filho para comer a carne do filho. Então o rei estava desesperado. E nessa circunstância começa a se procurar o culpado. E o rei acha que Deus é culpado de tudo isso. Se Deus é culpado, vamos perseguir o profeta de Deus. E quando ele vai atrás do profeta, mandando cortar a cabeça fora do profeta Eliseu, então, nesta circunstância, ele não reconheceu que Israel estava passando essa situação por causa da mãe do rei Jorão, que havia trazido culto a Baal para as terras das 10 tribos de Israel. Então veja só, o povo estava errado, servindo a deuses estranhos, e ainda culpa o Deus verdadeiro da situação que estava passando. E o profeta Eliseu falou, esse mal veio da parte de Deus. E ele simplesmente então traz no capítulo 4 essa profecia de abundância. Eles estavam passando uma fome extrema, muito grande. E dentro desse contexto, então, Eliseu traz esta mensagem. Vamos ver o primeiro versículo, capítulo 4, onde Eliseu prediz a fartura. Diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a esta hora haverá 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Eliseu traz uma profecia de abundância de alimentos para Samaria. E olha o versículo 2 como é interessante. Diz, porém, um senhor em cuja mão se apoiava, o rei, respondeu e disse assim, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? Veja só, na outra Bíblia, na versão, diz o capitão do exército, em que duvida de Deus, duvida de que Deus pudesse abrir as janelas do céu. Nós que somos crentes, estamos habituados, conhecemos muito bem aquele versículo de Malaquias 3,10, que diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor, que o Senhor dos Exércitos, que eu vos abrirei janelas do céu e derramarei bênçãos em abundância. Então nós conhecemos esse versículo e sabemos que quando somos fiéis, Deus nos abençoa. Mas nesta manhã não estou aqui para falar sobre contribuição. A minha mensagem nesta manhã é para mostrar a providência de Deus. E quando esse capitão do exército duvida das palavras do profeta, vê o que ele responde. E ele disse, eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha que palavra dura, você vai ver esta abundância, mas você não vai comer. A partir do verso 3 entra em cena algumas pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Eram os doentes, os leprosos. E o verso 3 diz assim, e 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui? Se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, há fome, também morreremos. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o arraial dos Sírios.
Se eles nos deixar viver, tudo bem. Se nos matar, simplesmente morreremos. Então eles ficam pensando, se ficar, morre. Se entra na cidade, morre de fome. Então vamos arriscar, vamos até o arraial dos Sírios. E eles levantam no meio da noite e começam a caminhada indo em sentido à direção do arraial dos Sírios. O verso 5 diz, e levantando-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios, e chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ninguém. Então, os leprosos, quando vão entrando, estavam preparados, talvez por ter guardas, sentinelas, atentos, mas não encontraram ninguém. E olha o que o verso 6 diz assim, o verso 6 explica a razão de não ter ninguém. Então vemos a atuação de Deus a partir do verso 6, dizendo assim, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carro, ruídos de cavalo, como ruídos de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. E nisso eles se levantaram e saíram correndo. Deus colocou um temor dentro do coração deles, um medo, que eles saíram no desespero e largaram tudo, largaram suas tendas, seus animais, eles simplesmente queriam livrar, ou seja, salvar a sua própria vida. Então, o texto continua dizendo a respeito dessa fuga. Então, que o povo sírio estava fazendo. Continuando aqui, no verso 7, diz assim, por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. O temor que Deus colocou foi tão grande que eles simplesmente queriam salvar a sua própria vida. E o verso 8 diz, chegando, pois, os leprosos e entraram no arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e dali tomaram prata, ouro, roupas, e foram e esconderam. E voltaram, foram para outra tenda, e aconteceu a mesma coisa. E depois que eles já estavam bem alimentados, já tinham comido, bebido, estavam satisfeitos, escondido ouro, prata, roupas, então o que eles fazem? Aí cai o peso na consciência. E eles começam a pensar, e dizem assim, verso 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Então pesou a consciência deles. Nós estamos satisfeitos, alimentados, e começaram a se pensar nos outros, na necessidade dos outros. E lembraram que os seus próprios familiares que moravam dentro da cidade de Samaria estavam passando fome e passando necessidade. Esse versículo fala de anunciar as boas novas a todos. E cabe a nós anunciarmos. Hoje é o dia de anunciarmos as boas novas. E aí no verso 10 eles vão anunciar ao rei. Então vão anunciar ao rei, dizendo assim, vieram, pois, e gritaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E aí chamaram, verso 11, chamaram para o rei. O rei, uma pessoa experiente, falou assim, não, isso deve ser uma estratégia militar. Eles saíram, sabe que nós estamos com uma fome tão grande, e quando nós saímos para ir para o arraial, o exército vem e nos ataca. Então ele disse, não, isso é uma estratégia militar, nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas o verso 12 diz assim, um servo diz assim,
o rei, nós temos 5 cavalos apenas dentro da cidade. Vamos pegar alguns animais e alguns soldados e mandar averiguar. E eles disseram isso mesmo, e pegaram 2 cavalos e 2 carroças, e eles, 2 soldados, foram averiguar como estava. E quando eles iam chegando perto do arraial dos sírios, eles já começaram a ver as roupas jogadas, e foram recolhendo. Eu acredito que eles recolheram e trouxeram alguma coisa, mostrando para o povo, que o verso 13 diz assim: então um dos seus servos respondeu e disse: tomemos, pois, 5 dos cavalos que restaram, e eis que, com toda a multidão dos israelitas, ficamos aqui, e eis que são como uma multidão de israelitas que perecem. Enviemos e vejamos como está isso. E o verso 14: tomaram, pois, 2 cavalos e carros, e foram lá, e viram como estava havendo. E o rei disse: vai e vejam como está. O verso 15 diz que eles foram em direção ao Rio Jordão, e eles que foram encontrando as coisas, como eu já citei, e foram recolhendo, e voltaram. E o verso 16, no final do verso 15, então, diz que os mensageiros vieram e anunciaram ao rei as coisas que eles viram, que de fato o arraial estava lá, as tendas estavam montadas, mas não havia nenhum ser humano, mas tinha muito alimento e muitas coisas. O verso 16 diz assim: quando o povo ouviu, saiu num desespero e saquearam a cidade, o arraial dos sírios. No desespero eles foram. A fome cria situações complicadas, a fome cria situações difíceis, e o povo saiu desesperado. No versículo 17, o rei vê aquela confusão, o pessoal indo, entrando e saindo, aquela confusão nas portas, e ele chegou para o capitão e falou assim: vai lá e controla essa entrada da saída. E o versículo 17 diz que ele foi atropelado pelas pessoas. Eu disse que eu imagino que eles trouxeram, porque o texto diz que ele veria, mas não comeria. E foi o que aconteceu. O que duvidou, o capitão que duvidou da profecia do profeta, ele acabou morrendo. Então nós vemos aqui o versículo 18: porque assim sucedeu como um homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esta hora, haveis 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo na porta de Samaria. Estava falando da quantidade de mantimento, que seria um preço insignificante, quase de graça. Então havia alimentos em abundância, versículo dizendo, cumprindo essa profecia. E o verso 19: e aquele senhor, o capitão do exército, que duvidou, dizendo: será que poderia abrir janelas do céu? Ele viu, mas ele foi atropelado pelo povo e morreu. Assim sucedeu, que o povo foi e saqueou e se alimentou. Esse texto aqui traz algumas lições para as nossas vidas. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época de crise mundial. E no meio dessa crise mundial, dessa pandemia, nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas. Então vamos ver. Uma das grandes lições: no meio de grandes crises, Deus realiza grandes coisas. O povo da Samaria estava morrendo de fome. E Deus, de uma hora para outra, mandou muito alimento, muito. E no meio dessa crise, Deus pode fazer maravilhas. Eu acredito que o meio evangélico vai estar crescendo muito, porque as pessoas agora têm mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo de comunhão, mais tempo com suas famílias, mais tempo de servir a Deus. E na história, a gente lembrando que no final da Segunda Guerra Mundial,
a Europa ficou completamente destruída. Aquelas grandes nações europeias ficaram em entulho, tudo cheio de entulho. E eles se esforçaram e reconstruíram, e todos sabem materialmente as potências que é a Europa. Infelizmente, espiritualmente, eles estão muito longe de Deus. Mas a gente vê que o homem, no meio da crise, levanta, do meio das cinzas, e tem essa capacidade de reconstruir. Quem sabe Deus não está falando com você, você que está tão desanimado, está na hora de você recomeçar, aproveitar e crescer e deixar Deus usar a sua vida. A segunda lição aqui, nós vemos que Deus usa quem Ele quer. No texto bíblico nós vimos que usou 4 leprosos. Os leprosos eram pessoas desprezadas, eram pessoas doentes, não havia cura, então elas tinham que se afastar da sociedade, elas tinham que ficar longe da cidade, morando em cavernas, para não contaminar as outras pessoas. Os seus familiares, de tempo em tempo, levavam alimento e deixavam num determinado lugar e se afastavam. E aí eles se aproximavam e pegavam aqueles alimentos. Eles ficavam isolados e eram pessoas muito humilhadas pela sociedade. E quem sabe Deus não está falando com pessoas pequenas que estão isoladas, mas Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Você está isolado na sua casa, com seus familiares, se você mora sozinho, ainda está mais isolado ainda, mas se coloque nas mãos de Deus e Deus irá lhe usar grandemente. A terceira lição que nós vemos aqui, que nós não devemos duvidar das promessas de Deus. O capitão do exército que duvidou, dizendo, não, mas mesmo que Deus abra janelas do céu, mas Deus faz maravilhas, Deus derrama a bênção, Deus faz. Nunca duvide das promessas de Deus, nunca duvide do que Deus pode fazer em você. A quarta lição, nós vemos o castigo daqueles que não creem nas promessas de Deus. Aquele homem duvidou e o profeta disse assim, você vai ver, mas não vai comer. Cuidado, você que está brincando com as coisas de Deus. Cuidado com você que não está levando a sério. Você que conhece a Jesus Cristo. Você sabe que Jesus é o Salvador, mas se você ainda não convidou Jesus para o seu coração, não perca tempo. Seja uma pessoa humilde. Abra o seu coração, convide para Jesus entrar em sua vida e transformar o seu coração. Não duvide, não espere vir o castigo, mas receba as bênçãos maravilhosas de Deus. E por último, abundância de bênçãos. As bênçãos de Deus são maravilhosas, as bênçãos de Deus são tantas. Então é importante que a gente se firme na palavra de Deus. Pense nessas palavras. Procure tomar uma posição ao lado de Deus. Trabalhe. Hoje eu estou anunciando essas boas novas de salvação, que pode salvar a sua vida, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de orar mais uma vez, encerrando este culto. Vamos orar. Ó Senhor Deus Pai, quero agradecer a Ti por todos que assistiram esta mensagem. E oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, que possam fazer este convite. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm tido um coração duro, que possam amolecer este coração e deixar Jesus entrar em suas vidas. Abençoe, Deus, para que haja abundância em todas as vidas, em todos os lares, que haja muita alegria, muita paz em todos os lares. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.